E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um vídeo do lado B da educação ambiental e hoje a gente vai abordar um tema extremamente importante para todo mundo, sem exceção, mas muito polêmico. E eu acho legal abordar esse tema porque a gente está ouvindo muitas coisas novas a respeito de agropecuária hoje em dia. A gente não sabe muito bem o que tudo isso significa, por tanta polêmica que tem envolvida, né? A gente sabe que a política está envolvida, interesses econômicos, interesses sociais, então se ouve tanta coisa, mas não se entende tanto quanto se deveria. Então a gente vai abordar nesse bloco de hoje a agropecuária, como eu já citei, e a gente vai fazer uma abordagem com o seguinte roteiro. A gente vai começar conceitualizando um pouco, né, o que é a agropecuária, a junção de agricultura com pecuária, qual é que é a importância dela para a nossa vida, mas também quais são os problemas que estão associados à prática hoje em dia. E aí, no fim, a gente vai abordar justamente as polêmicas, que a gente sabe que existem, são muitas. A gente vai abordar aqui 3, que são as maiores, e as alternativas também que existem, mas que não são tão conhecidas. Então, o que existe de alternativa para a gente resolver problemas associados à agropecuária? E, por fim, eu vou dar 2 dicas de podcasts aí para quem quiser ouvir e conhecer mais sobre o assunto. Começando então pelo conceito de agropecuária, ele é bem simples de entender, justamente é a junção de 2 palavras, que é a agricultura e a pecuária. A agricultura, por um lado, né, ela é voltada para o cultivo do solo, né, da terra, utilizando a água e o sol para a produção de vegetais, arroz, milho, feijão, soja, batata e etc. E a pecuária, ela é a criação de animais com o objetivo de produzir alimento e outros insumos. Essa criação dos animais, ela pode então produzir, seja ela os alimentos como carne, leite e ovos, mas também outros insumos que são utilizados em outros meios, por exemplo, na indústria. Ambos, tanto a agricultura, quanto a pecuária se juntam na agropecuária e têm como objetivo, então, máximo a produção de alimento para o consumo humano, nós, para o consumo animal e para a produção de matéria-prima para a indústria. Como assim para o consumo animal, por exemplo? A gente pode utilizar a agricultura para produzir soja, que vai ser utilizada para alimentar animais, então da agricultura vai para a pecuária, e da pecuária os alimentos, né, os animais que são produzidos como fonte de alimento vão ser então destinados à alimentação humana. Então, eles podem vir diretamente da agricultura e da pecuária separadamente para os humanos, mas elas também podem se interligar dentro do conceito de agropecuária. E aí, o que é, né, o setor da agropecuária? A gente considera que ele é um setor primário, porque ele vai produzir um bem que está no início da cadeia produtiva. Um celular, por exemplo, ou um produto eletrônico, ele já tá no final da cadeia produtiva, porque a gente tem muitos elementos dentro dele que passaram, né, que saíram lá da rocha, que foi extraída, foram processados e aí depois foi construído esse equipamento. Então ele já é um produto finalizado. A agropecuária é um setor primário justamente porque ele vai estar produzindo aquele primeiro elemento. Então, um chocolate, por exemplo, ele já foi processado, mas o cacau que foi plantado na agropecuária, ele foi o primeiro produto produzido, né, junto com açúcar, cana-de-açúcar, para produzir o chocolate. Então, o cacau e a cana-de-açúcar são alimentos do setor primário do início da cadeia produtiva. No Brasil, ele representa 20% de todo o nosso PIB. Então a gente ouve muito falar, e é verdade, que ele é, na verdade, a locomotiva da economia brasileira. Muito dinheiro e muitas pessoas do nosso país estão envolvidas com a produção agropecuária. Tanto é que 1 em cada 3 trabalhadores aqui trabalha com a agropecuária. No mundo, né, esse valor acaba sendo de aproximadamente 50%. Então ainda assim, o Brasil é um grande produtor, mas no mundo é ainda muito maior porque a gente sabe que muitas pessoas ainda vivem no meio rural. O objetivo, né, da agropecuária é justamente alimentar as pessoas. Então a gente diz que a agropecuária é extremamente importante porque ela vai estar alimentando o mundo, vai estar produzindo alimento para a população mundial, que hoje em dia já é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E também, uma coisa interessante na agropecuária é que existe uma dinâmica ambiental associada. O que isso significa? A produção de alimentos, quando a gente vai fazer um plantio de arroz, por exemplo, ele vai utilizar o solo, vai utilizar a água, vai utilizar o sol para fazer a fotossíntese, crescer e produzir o alimento.
Então o alimento que está sendo produzido ali ele é um mecanismo ambiental, né? Ele vai estar inserido no meio ambiente. O que acontece hoje em dia é que a gente já criou técnicas para potencializar essa produção de alimento. Mas aí essas técnicas elas estão causando impactos negativos, então elas vão estar trazendo efeitos negativos para o meio ambiente. O meio ambiente, como existe essa dinâmica ambiental, o meio ambiente ele influencia na produção de alimentos novamente. Então, se a gente tem um meio ambiente desbalanceado naquela região, é possível que isso traga impactos negativos na produção de alimentos. E aí a gente vai entrar numa bola de neve, porque aí um vai acabar impactando negativamente no outro. Se a gente tem um meio ambiente equilibrado, se a gente tem uma produção de alimentos equilibrado, que utiliza, né, do sistema ambiental e físico e químico para a produção, eles vão acabar criando uma bola de neve também, mas aí é uma bola de neve positiva, né? Porque o meio ambiente equilibrado vai gerar benefícios na produção do alimento, que vai gerar novamente um meio ambiente equilibrado, e aí a gente vai entrar num ciclo virtuoso benéfico. Então, abordando aí qual é que é a relevância da agropecuária para o mundo, né, para as pessoas, a agropecuária está justamente associada à história da humanidade. Se a gente for observar como que o Homo sapiens, né, evoluiu ao longo do tempo para chegar a quem o homem é hoje, as revoluções agrícolas da história são justamente um fator fundamental para a gente ter modificado, né, o nosso meio de vida, que antigamente era mais de caça, mais nômade, para se estabelecer em um lugar com revolução agrícola, então domesticando plantas e animais para produzir num local. E aí isso aí potencializou a capacidade nossa de produzir alimentos, né, de aumentar a nossa qualidade de vida e de se estabelecer. Aconteceu também a Revolução Verde, que é muito mais recente, que foi uma revolução através aí dos produtos químicos, que também potencializou, né, depois daquela revolução agrícola lá no início, que permitiu que a gente se estabelecesse num lugar fixo. A Revolução Verde possibilitou que a gente produzisse muito mais alimentos. Então, deu um boom aí na produção de alimentos. Foi bom porque permitiu que mais pessoas tivessem acesso ao alimento, né? Uma coisa positiva, todo mundo quer se alimentar, todo mundo precisa se alimentar. Mas a Revolução Verde também trouxe impactos negativos no meio ambiente, a gente vai entender um pouquinho mais depois. Como eu comentei, então, o emprego que hoje em dia emprega quase 50%, mais de 50% das pessoas no mundo inteiro, e produz, então, alimento, produto é essencial para a vida, para todo mundo. Mas aí, hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias, com a Revolução Verde, com o maior uso de agrotóxicos, fertilizantes, a gente tem efeitos colaterais negativos da agropecuária, principalmente no meio ambiente. Um deles, né, é que mesmo com todas essas tecnologias que a gente já nos permitem produzir muito alimento, a gente já produz mais alimento que toda a população mundial necessita, ainda há pessoas passando fome. Por quê? É um problema, né, econômico e social associado, mas é um problema. Então a gente não resolveu o problema da fome no mundo ainda. Essa prática também acaba gerando perdas da biodiversidade. Com a utilização de agrotóxicos, né, que são utilizados para conter pragas, né, a gente acaba matando outras espécies também. E aí a gente vai sempre reduzindo o número de espécies que estão naquele ambiente, a gente vai perder a diversidade da vida naquele local. Isso aí também gera contaminação do solo e da água. A gente vai estar colocando um produto químico naquela região para produzir um alimento, para potencializar aquela produção. Aquilo vai, obviamente, auxiliar o alimento, mas aquilo também, uma parte daquilo vai ficar no solo, uma parte daquilo vai ficar na água, vai ser levado pela chuva, então isso aí vai acabar contaminando rios, lagos, terrenos. Inclusive, no Brasil, estima-se, né, um estudo identificou que 1 em cada 4 municípios possui agrotóxicos na água que a gente bebe. Então a gente vai estar, além de consumindo esses agrotóxicos nos alimentos, a gente vai estar bebendo esses agrotóxicos na água, porque eles vão estar aí indo lá da lavoura para o rio que vem para a cidade, na cidade essa água é coletada, chega na nossa torneira, ainda tem agrotóxico. Então é um problema. Por que a gente ainda tem esse problema acontecendo e o que a gente pode fazer para evitar esse problema? São perguntas que a gente tem que se fazer. A agropecuária ainda consome muita água. Cerca de 70% de todo o consumo de água no mundo é utilizado para agropecuária. É muita água. Mas o que isso significa, né?
estudos indicam que se a gente reduzisse 10% do consumo de água desses 70%, a gente poderia abastecer com água potável mais o dobro da população mundial que a gente tem hoje em dia. Então vejam bem, reduzindo apenas 10% dos 70% que a agropecuária utiliza, a gente poderia abastecer o dobro da população mundial. Imaginem, né, qual é que é a quantidade de água que isso representa, é muita coisa. Além disso, né, por que existe esse desbalanço, né? 50% dessa água que é utilizada, ela é desperdiçada, então ela não é absorvida pelas plantas, não é bebida pelos animais, ela acaba sendo desperdiçada naquele meio. E aí a gente já, né, entrando nesse conceito aí dos problemas que a agropecuária traz, a gente vai entrando nas polêmicas, né? Que são justamente, por exemplo, o uso de agrotóxicos, mas aqui a gente vai apresentar outras duas polêmicas que eu ainda não citei, mas que vão ser citadas em seguida. A gente também vai tentar apresentar algumas alternativas. De um lado, a gente tem, então, o uso de agrotóxicos, né? Que é a nossa primeira polêmica. Hoje em dia, ela é a única solução utilizada para a produção em larga escala de alimentos. Ela é utilizada, então a gente vai colocar os agrotóxicos, né, que são produtos químicos feitos em laboratório, para controlar pragas e para ter maior eficiência de produção. Ou seja, a gente vai botar um produto químico para matar insetos, para matar animais que estão indo ali comer a planta e que impedem que a gente produza mais alimento para o nosso consumo. Isso é importante, a gente tem que produzir mais alimento em uma menor área de terra para conseguir, né, suprir justamente essa demanda por alimento, e também, né, fazer uma produção sustentável a longo prazo para que todo mundo tenha acesso. Mas existem muitos riscos associados a essa prática. Alguns deles eu já falei no slide anterior, né, que é a contaminação do solo, da água, da perda da diversidade humana, mas a gente também já tem estudos que indicam que ele influencia negativamente na nossa saúde. Então, quando a gente está comendo um alimento, tem uma parcela muito pequena de agrotóxico que ficou ali desde lá do cultivo. Quando a gente vai comendo ao longo da nossa vida, isso aí vai se acumulando no nosso corpo, então vai juntando de pouquinho em pouquinho, e existem estudos que indicam que isso aí vai trazer problemas de saúde como câncer, por exemplo. É importante ressaltar, né, que esse tipo de informação é provida por estudos científicos, existe discussão sobre a validade ou não desses estudos, mas isso aí é um tópico para outra situação. O fato é que existem indícios de que isso pode afetar e está afetando a saúde humana. Mas aí, como que a gente pode criar uma alternativa diferente, né, para a produção de alimentos sem utilizar agrotóxicos ou utilizando menos agrotóxicos? Um deles é a produção orgânica. Um método para a produção orgânica é o do cultivo através de agroflorestas, que hoje em dia é muito pouco utilizada. No Brasil existem vários lugares que fazem essa prática, na verdade a gente pode pesquisar na internet e encontrar vários, mas em grande escala ela não é utilizada. O que acontece na produção de alimentos por agroflorestas? Então ela vai tentar fazer um plantio equilibrado entre diversas espécies, sejam elas de alimento, arbóreas, de vegetais, para fazer um balanço, um equilíbrio naquele local. Então com essa variedade, com essa biodiversidade, a gente não vai precisar utilizar agrotóxicos, porque o meio ambiente, né, aquela dinâmica ambiental que a gente comentou nos slides anteriores, ele vai estar mais equilibrado, a gente vai ter ali uma diversidade maior. Os animais, eles vão ter uma oferta de alimentos para eles de outras fontes que não o alimento que a gente tem interesse em colher. Então o alimento que a gente tem interesse em colher, ele vai ficar ali no meio daquele ambiente, crescendo saudável para alimentar as pessoas. Ele acaba, então, fortalecendo a biodiversidade e é uma alternativa. Ele também tem alguns problemas, né? Por exemplo, é muito complicado produzir em larga escala, mas é interessante trazer esse conceito justamente para que a gente possa estimular, né, o entendimento do que é uma alternativa e como que a gente pode investir tempo e pesquisas e investimento para descobrir como melhorar esse sistema aqui que funciona muito bem para reduzir esse que não funciona tão bem assim. Outra polêmica aqui grande é o consumo de carne e soja. A gente não consome tanta soja, mas a soja ela é um alimento, um vegetal que é produzido em larga escala, utilizando muitos agrotóxicos. Então a soja é produzida com muitos agrotóxicos,
justamente para alimentar animais. Então a gente vai produzir uma quantidade muito grande de alimento vegetal, que é a soja, que poderia alimentar muitas pessoas, vai alimentar muito menos animais, e aí no final aqueles animais, depois de abatidos, quando a gente consome a carne, vai alimentar muito menos humanos. Então a gente vai ter aí um investimento muito grande de recursos para alimentar menos pessoas. Essa prática, né, a produção de carne, ela é muito poluente. Além, né, da associação com a soja, ela vai estar produzindo muitos gases e vai estar contaminando o solo e a água também, né, porque a gente sabe que quando tem muitos animais em confinamento, por exemplo, tem muito excremento que vai ser colocado em algum local, então é difícil de gerenciar esse rejeito, né? É uma produção complexa. Também consome muita água, cerca de 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, então uma quantidade de carne necessária para uma pessoa por uma semana, por exemplo, utiliza 16 mil litros de água. É um dos motivos que a agropecuária utiliza tanta água, né, como a gente citou lá nos primeiros slides. E também é uma das práticas que mais estimula o desmatamento, principalmente no Brasil. A atividade é responsável por cerca de 60% de todo o desmatamento no Brasil. Então, quando a gente vê aí nas notícias, desmatamento na Amazônia, desmatamento na região do Cerrado, inclusive da Mata Atlântica, por que essa área é desmatada, né? Tem que ter um interesse por trás disso. E o interesse por trás disso, em 60% dos casos, é produzir soja e produzir gado. Então, quando a gente está lá indo no mercado comprar gado, existe um impacto ambiental por trás daquele quilo de carne muito grande. Existe uma alternativa que é a dieta, né, do vegetarianismo ou do veganismo, são duas coisas diferentes, mas que eu coloquei aqui no mesmo barco, digamos assim, justamente por se opor ao consumo de carne. É uma dieta restritiva, então onde as pessoas optam por não consumir carne ou não consumir carne e outros alimentos de origem animal, como leite e ovos, ou ainda não consumir nenhum produto de origem animal. São, né, vários níveis que a pessoa pode ir evoluindo. Existe um mito no mundo que dizem, né, no nosso mundo ocidental, que é impossível viver sem carne, que você não vai conseguir proteínas, você não vai conseguir vitaminas e etc., que só vem da carne, mas isso na verdade é mentira. É possível viver sem carne e diversos estudos, pessoas, documentários, enfim, corroboram essa informação de que é possível viver sem carne. Então é importante deixar claro que isso aí é um mito e que é possível sim optar por uma dieta restritiva nesse caso. Além disso, existe um pequeno problema na dieta, não é um problema, né? É uma situação que a dieta do vegetarianismo e do veganismo ela acaba gerando uma deficiência de B12, que é uma vitamina específica que dizem que a gente consegue através da carne. Mas também existem indícios de que tanto as pessoas que comem carne também, né, quanto as que não comem, têm a deficiência de B12. Então ela não seria um problema unicamente da dieta restritiva, mas também das duas dietas. É importante dizer, existem outras opções associadas aqui com a escolha da sua dieta, outras situações associadas, como por exemplo, problemas socioambientais que a produção de carne gera, e problemas, né, éticos e de qualidade de vida dos animais. São assuntos que eu optei por não entrar a fundo aqui, mas sugiro que vocês pesquisem se vocês tiverem interesse pelo assunto. Para fechar, é importante lembrar que tanto uma dieta onde a pessoa opta por comer carne, quanto uma dieta que uma pessoa opta por não comer carne, são opções pessoais. Então a gente escolhe comer ou não comer. Quando a gente é um indivíduo que faz parte da sociedade, é importante a gente respeitar essa opção. Ainda assim, eu respeitando, eu não necessariamente preciso, né? Eu não necessariamente concordo com quem come a carne, mas eu respeito. Lembrando, né, a gente já falou sobre isso em outros blocos, é importante respeitar a opinião das pessoas e trazer, então, argumentos, conversar, mostrar fatos, o que é, o que não é, justamente para a gente conseguir evoluir como sociedade através do diálogo. E aqui uma imagenzinha bem simples para desmistificar o mito de que não é possível viver sem carne. No nosso mundo ocidental, principalmente Brasil, Estados Unidos, Norte da América e Europa, o consumo de carne e de proteína animal é a principal fonte que a gente tem de alimento. Mas no resto do mundo, principalmente na África, na Ásia, não.
E a gente sabe que então isso mostra, né, que nesses lugares não se come tanta carne e ainda assim as pessoas estão vivas, sobrevivem, são saudáveis e etc, etc, etc. E por fim, última polêmica, aqui bem polêmica também, é a questão dos latifúndios, que são um problema antigo com a reforma agrária. O que são os latifúndios, né? Então, os latifúndios são grandes áreas de terras que estão sob direito de uma única pessoa, são propriedade de uma única pessoa ou de poucas pessoas. É uma alta concentração de terra. Então, são grandes fazendas imensas, maiores que cidades inteiras ou inclusive estados inteiros, que pertencem a uma única pessoa. É um direito, né? A gente tem na Constituição o direito à propriedade privada, então essas pessoas têm o direito a ter aquela terra, mas acaba sendo um problema social e ambiental, porque gera desigualdade, né? Gera degradação ambiental. A gente sabe que existem problemas associados ao latifúndio, mas ainda assim, mesmo que existam esses problemas, acaba sendo um direito das pessoas, então por isso que é uma questão tão delicada de lidar. No Brasil, a gente é o segundo país do mundo onde existe maior concentração de terra, ou seja, aqui no Brasil, 2.000 latifúndios ocupam a área maior do que 4 milhões de propriedades rurais. É um dado assustador. E também, a maioria dos latifúndios, né, dessas grandes fazendas, estão localizadas na fronteira agrícola brasileira. Também recomendo que pesquisem, mas a fronteira agrícola é aquela área justamente do Brasil onde está avançando a agricultura e a ocupação urbana, no Mato Grosso, na região do Mato Piba, subindo ali para o Pará, em direção à floresta amazônica, a região da Amazônia. Por fim, então, né, existe uma alternativa aos latifúndios, que é a reforma agrária. O que é a reforma agrária? Né? Ela é uma ação do governo para pegar essas terras que estão na mão de muitas pessoas, obviamente não pegar de graça, né, fazer aí uma compensação financeira, mas distribuir para as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, que precisam de terra para cultivar seu alimento e para se desenvolver social e economicamente. Então é uma alternativa que em muitos lugares do mundo e no Brasil ela deveria, né, fazer essa função, mas ela não avança em quase nenhum lugar. Ela é formada, né, com base num princípio legal, que é a de que a terra tem uma função social e pertence a quem vive e trabalha nela. Então ela tem uma função social de ajudar na melhoria da sociedade. A reforma agrária também ela acaba fortalecendo a resiliência social e ambiental por reduzir desigualdades, melhorar o manejo rural, mais sustentável, né, e interligado com o meio ambiente, mas ela sofre um problema de estigma social. Então, movimentos que defendem a reforma agrária foram muito estigmatizados pela sociedade brasileira durante todos os últimos anos. Eu vou dar aqui um exemplo básico que todo mundo vai pensar e lembrar, que é o MST, por exemplo, que é um movimento que defende a reforma agrária, mas todo mundo já estigmatizou e pensa, lá vem o MST de novo com aquele discurso. É importante que a gente dialogue mais profundamente sobre esse tópico, né? Por fim, a reforma agrária também, assim como o latifúndio, né, como o direito à propriedade privada, ela é um direito constitucional e social. Então a gente tem aí um embate entre dois direitos e duas situações muito opostas, né? Para resumir, essa discussão ela está envolvida por uma dificuldade política e um debate político muito complexo e muito complicado, no Brasil e no mundo todo. Então não é uma coisa simples de se fazer. Já aconteceram diversas tentativas de vários governos passados, sejam eles de direita ou de esquerda, que tentaram realizar uma reforma agrária e falharam. Falharam por diversos motivos, mas isso aí corrobora então a dificuldade política que é de avançar na pauta da reforma agrária. E a resolução desse embate aí, ela passa por uma discussão muito profunda, longa e responsável por parte da sociedade e dos cidadãos. Por fim, esse bloco que foi longo aqui, 2 dicas de podcasts, tá? Eu tentei buscar aqui diferentes pontos de vista sobre os assuntos que foram tratados aqui hoje, seja eles do uso de agrotóxicos, seja da reforma agrária, seja do consumo ou não consumo de carne, do papel da agricultura, da agropecuária no mundo, enfim. Um deles é o Jornal do Veneno, que, como vocês podem imaginar, já é um podcast mais crítico, então ele vai trazer aí uma visão um pouco mais crítica em relação ao uso de agrotóxicos, né, as questões sociais. Muito interessante, recomendo vocês ouvirem.
e o Agro Resenha, então, que já é um podcast mais voltado, então, justamente para o setor agropecuário, que vai defender mais as pautas do setor agropecuário. Convido vocês a participarem da discussão e, novamente, me enviem mensagens, mandem dicas do que gostaram, do que não gostaram e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço!